Sejam muito bem-vindos ao The Deep Dive. Nossa investigação de hoje mergulha num recorte histórico que é, olha, denso, complexo e, francamente, de tirar o fôlego. Pois é, e hoje a gente vai fundo mesmo. Exato. Nós estamos abrindo os arquivos, especificamente aqueles registros históricos compilados no famoso O Livro Negro do Comunismo. Uma obra pesadíssima, né? Sim, muito pesada. A gente vai focar nos primeiros dias da Revolução Bolchevique e o nosso alvo principal de hoje, a criação da temida polícia política soviética, a Tcheca. E antes da gente entrar nos pormenores operacionais, nos detalhes mesmo, acho que é fundamental definirmos as regras do jogo para nossa audiência. Com certeza, manda ver. Para quem nos ouve entender realmente essa engrenagem histórica, a gente precisa deixar na porta qualquer que bagagem política contemporânea. Perfeito. A gente não tá aqui para tomar lados, sabe? Nem para julgar com as lentes de hoje ou endossar qualquer ideologia, seja de esquerda ou de direita. A nossa missão como guias nessa análise minuciosa é olhar de forma bem clínica para a realidade crua, lá de 1917. Dissecar os discursos oficiais, relatar os eventos documentados, operando com total imparcialidade. Certo, vamos desdobrar isso, porque a premissa central que a gente vai explorar hoje é assustadora. Muito. É tipo, como um movimento que ganha força prometendo emancipação, poder popular, consegue institucionalizar o terror absoluto em questão de meses. Sim, foi muito rápido. Muito rápido. E para entender o começo de tudo isso, a gente precisa olhar para o Félix Dzerzhinsky. Ele assume a linha de frente exigindo um acerto de contas com os contra-revolucionários. O termo que ele usou foi bem esse, acerto de contas. Exato, e aí ele desenha a Tcheca com 3 departamentos básicos, que eram informação, organização e operação. Mas os alvos dele já chamam muita atenção logo de cara. Ah, sem dúvida. Mostra bem a intenção. Ele mira na imprensa, nos grevistas e nos grupos políticos muito específicos, como os democratas constitucionalistas... Chamados KD, né? Isso, os KD, e também os socialistas revolucionários de direita. Para o pessoal que está ouvindo agora e tentando se situar nessa sopa de letrinhas histórica, quem eram exatamente esses grupos e por que eles estavam na mira logo no primeiro dia? É uma ótima pergunta, porque isso ajuda a mapear o campo de batalha da época. Os democratas constitucionalistas, os KD, eles representavam basicamente a burguesia liberal. Tá. Eram pessoas que queriam uma república parlamentar, nos moldes ocidentais, sabe, com eleições, liberdades civis, esse tipo de coisa. Entendi. Já os socialistas revolucionários, os SRs, eles eram um grupo enorme focado no mundo agrário. Eles defendiam os interesses da vasta maioria camponesa do país. Que era a base da Rússia, né? Exatamente, a Rússia era super rural. Então, ao colocar esses grupos na mira, junto com a imprensa livre e até operários em greve, a liderança da Tcheca já mostrava que o inimigo não era apenas o antigo nobre ou o apoiador do czar. Mas sim qualquer um que discordasse. Qualquer grupo que pudesse disputar poder ou discordar da linha oficial bolchevique. E as punições que o Dzerzhinsky propunha iam desde o confisco total de bens até a exclusão dos cartões de racionamento. Nossa, o que, numa época daquelas... Numa época de escassez generalizada, tirar o cartão de racionamento era na prática uma sentença de inanição, a pessoa morria de fome. E eles também publicavam listas de inimigos do povo, marcando essas pessoas publicamente. Para usar uma analogia do mundo moderno, é como se um novo governo assumisse hoje e imediatamente criasse um departamento corporativo super poderoso, armado até os dentes, e desse a eles uma carta branca para demitir, investigar, punir qualquer cidadão sem nem passar pelo sistema judiciário. Uma loucura total. E com poder de vida ou morte. Só que, incrivelmente, ao investigar o material, a gente percebe que não havia um documento formal de fundação no início, certo? Não tinha um decreto. O que é fascinante aqui é exatamente essa discrepância. A gente tem toda essa retórica hiperviolenta nos bastidores, desenhando uma estrutura de repressão gigante, mas e publicamente? Silêncio. Pois é, silêncio absoluto. Nenhum decreto oficial criando a Tcheca foi publicado naquelas primeiras semanas de poder. E por que esconder isso? A razão é puramente matemática e de sobrevivência política mesmo.
Os bolcheviques eram minoria na Assembleia Constituinte. Para formar um governo minimamente viável, eles precisavam desesperadamente de uma aliança política com a ala esquerda dos socialistas revolucionários. Eles não podiam assustar a oposição e os aliados de imediato, então. Exato. Então, no papel, adotaram uma postura modesta. A Tcheca passou a operar nas sombras da burocracia como uma comissão extraordinária. Ela agia de forma implacável nas ruas, mas sem a menor base legal declarada. O que nos leva a uma frase do próprio Dzerzhinsky que, na minha visão pelo menos, resume a loucura institucional desse momento. Aquela sobre a vida? Essa mesma. Ele simplesmente declarou o seguinte: é a própria vida quem mostra o caminho da Tcheca. Forte isso. Muito. Ou seja, eles estavam improvisando as regras do terror enquanto o jogo já estava acontecendo. A vida ia ditando quem morria e quem vivia. Sem dúvida. E olha, para a liderança da época, essa palavra vida não era uma metáfora poética bonitinha sobre a natureza humana, não. Longe disso. Significava a brutalidade física das ruas, o terror revolucionário das massas em ebulição. Eles sabiam que a população estava inflamada por um ódio histórico imenso. E eles aproveitaram isso. Encorajavam essa violência de forma tática, fechando os olhos para os excessos, mesmo desconfiando profundamente de que a revolta popular é caótica e super difícil de controlar. E é nesse embalo que a retórica oficial perde qualquer freio, né? Em dezembro de 1917, o Trotsky faz uma previsão assombrosa. Aquela da guilhotina? Sim, ele afirma que em menos de um mês o terror tomaria formas extremamente violentas. E ele usa a Revolução Francesa como espelho para o que estava por vir. Ele elogia abertamente a guilhotina. Nossa, chamando de invenção notável. Invenção notável. Ele diz que tem a vantagem de, abre aspas, encurtar o homem em uma cabeça. E o Lenin ia na mesma linha agressiva. O Lenin não ficava atrás. Quando a crise de abastecimento apertou, ele começou a exigir que a chamada justiça revolucionária de classe aplicasse aos especuladores uma bala na cabeça, imediatamente. Essa escalada verbal do alto escalão é fundamental da gente analisar, mas corremos um risco se focarmos apenas nos discursos de cúpula. A violência monstruosa que se seguiu não começou do nada só porque 3 ou 4 líderes deram uma ordem. Verdade. A Rússia não era um quadro em branco em 1917. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a gente escuta essas declarações e imagina que os líderes lá no topo desenharam a violência do zero no papel. Mas a Rússia já era um barril de pólvora com vários pavios diferentes acesos ao mesmo tempo. Essa é a analogia perfeita, o barril de pólvora. Os registros históricos nos forçam a observar a convergência de 3 violências gigantescas e distintas. Elas já estavam no tecido social russo e que, com a queda do governo central, formaram um coquetel explosivo. Quais eram essas 3 violências? Primeiro, havia a violência reativa. Essa é urbana, originada pelo choque brutal da industrialização acelerada e por aquelas condições de trabalho desumanas nas grandes fábricas. O operário esmagado pela máquina, basicamente. Isso. Segundo, existia a violência tradicional que emanava do campo. Aqui a gente está falando do acúmulo de séculos de servidão, pobreza e um ódio muito profundo das populações rurais contra os donos de terras. O ressentimento guardado por gerações. Sim, passado de pai para filho. E terceiro, havia a violência moderna. Que é o impacto direto da Primeira Guerra Mundial nas cabeças das pessoas, certo? Exato. A Primeira Guerra Mundial brutalizou uma nação inteira. Milhões de camponeses foram forçados a ir para as trincheiras e viram a vida humana ser reduzida a carne de canhão. A linha entre a vida e a morte se banalizou completamente. Perdeu o valor. Quando o Estado czarista e as velhas instituições de ordem colapsaram, essas 3 forças se fundiram de uma vez só. E para nossa audiência tentar visualizar o nível de fratura social dessa época, a gente precisa falar da divisão colossal que existia entre a cidade e o campo. Era um abismo. Era como se fossem 2 mundos alienígenas ocupando o mesmo país e se odiando mutuamente, né? Para o camponês, a cidade não trazia progresso. A cidade mandava cobradores de impostos,
mandava oficiais de recrutamento que levavam os filhos deles para morrer na guerra. Era o núcleo da opressão, a verdadeira inimiga. E do lado da elite intelectual e urbana, o preconceito também era chocante. O famoso escritor Gorky, por exemplo, ele chegou a descrever os camponeses como pessoas metade selvagens. Nossa, ele usava termos pesados. Sim, ele dizia que eram movidos por um individualismo animal, sugerindo que eles precisavam ser domados pela razão urbana. Essa desumanização cruzada é o cenário ideal para o massacre civil. As facções políticas lá em Petrogrado sabiam muito bem que essas revoltas camponesas selvagens foram um verdadeiro motor que corroeu a autoridade do governo provisório anterior. Foi esse caos social que criou o vácuo de poder necessário para os bolcheviques darem o golpe final. E a forma como o povo comum absorvia esse conceito de revolução era totalmente visceral. Não tinha nada a ver com ficar lendo panfletos sobre economia política num café. De jeito nenhum, a teoria passava longe. Tem uma carta documentada que foi escrita por um jovem capitão militar em março de 1917, que é muito reveladora. Ele percebe lá nas trincheiras que os soldados dele não viam a revolução como uma mudança de gabinete governamental. Ah, sim. Para eles o buraco era mais embaixo. Para eles era uma revolução puramente social, um acerto de contas histórico. Os soldados olhavam para os oficiais e a mensagem era clara. A vida inteira vocês foram os barões, os senhores que mandaram e desmandaram na gente. Agora chegou a nossa vez. Era uma sede de vingança motivada por um abismo social gigante. Uma raiva acumulada. E a grande jogada tática dos novos líderes foi perceber que eles podiam e deveriam instrumentalizar essa sede de vingança. Eles legitimaram moralmente esse ressentimento todo acumulado sob o guarda-chuva de uma justiça de classe. A violência e a delação passaram a ser deveres patrióticos de uma guerra civil que estava prestes a explodir no sul do Império. Vamos olhar então para a geografia desse conflito no sul, porque o que me chamou muita atenção nos registros foram os números iniciais. A gente está acostumado a pensar na guerra civil russa com exércitos de milhões de pessoas, mas no começo, lá em 1918, a escala era minúscula. É surpreendente, né? Demais. De um lado, você tinha a vanguarda bolchevique liderada por Sivers, com cerca de 6 mil homens. Só 6 mil. Um contingente bem pequeno. E do outro lado, o único foco organizado de resistência armada era o chamado Exército de Voluntários, liderado pelos generais do antigo regime, o Alexiev e o Kornilov. E esse exército mal chegava a 3 mil homens. Ou seja, 9 mil combatentes no total, determinando o destino de um continente inteiro. Impressionante. E como os generais do Exército Branco estavam em severa desvantagem material e de recrutamento, eles depositaram todas as suas esperanças políticas numa aliança com os cossacos. Ah, os cossacos. É crucial a gente explicar para a nossa audiência a motivação dessa região específica. Sim, porque os cossacos não entraram na guerra porque tinham lido tratados liberais ou porque queriam restaurar a monarquia absolutista puramente por amor ao czar. Não era saudosismo, então. Não, a motivação era puramente material. Historicamente, no antigo regime, as comunidades cossacas recebiam lotes consideráveis, cerca de 30 hectares de terra, e gozavam de muita autonomia. 30 hectares é bastante coisa para a época. Muita coisa. Em troca, a única exigência era o serviço militar obrigatório na cavalaria até os 36 anos de idade. Eles eram quase como prestadores de serviço independentes, né? Com um contrato militar bem estabelecido com o antigo Estado, focado em preservar suas próprias terras. Perfeito, é exatamente isso. E quando as novas autoridades começaram a campanha ideológica agressiva contra os chamados kulaks, Que eram os camponeses mais ricos, né? isso, os camponeses mais prósperos, os cossacos perceberam que a terra deles, a autonomia e o modo de vida tradicional estavam sob ataque direto. A adesão deles ao lado anti-bolchevique foi instinto puro de preservação de privilégios. Mas essa escala minúscula de soldados não refletiu em nada na escala da violência aplicada principalmente nas cidades do sul que caíram nas mãos dos Sivers.
O contraste entre o tamanho pequeno dos exércitos e a barbárie imposta de gelar o sangue. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente pode avaliar o catálogo de horrores que foi levantado pela Comissão de Investigação sobre os Crimes Bolcheviques. Uma comissão oficial? Sim, essa comissão foi criada em 1919 pelo general Branko Denikin. Além dela, há também o compêndio minucioso do historiador S.P. Melgunov. Ele reuniu testemunhos da época sobre o terror vermelho. E olha, os dossiês, baseados em fatos a partir de janeiro de 1918, narram atrocidades gráficas e sistemáticas. Não eram apenas baixas de combate de guerra. Não, os relatos não poupam detalhes da crueldade. Na cidade industrial de Taganrog, destacamentos armados amarraram os pés e os punhos de 50 oficiais capturados e, com eles ainda vivos, os jogaram dentro de um alto-forno. Uma coisa pavorosa. Em Evpatória, centenas de oficiais e pessoas apontadas localmente como burguesas foram torturadas, amarradas juntas e atiradas ao mar para morrerem afogadas. E talvez o ponto que mais mostre o alvo abrangente da repressão foi em Alta. E Alta foi um marco terrível. Houve um massacre brutal de 240 pessoas lá. E quando a gente olha a lista de vítimas, não são apenas soldados inimigos. Havia dezenas de advogados, políticos locais, professores, jornalistas. A sociedade civil instruída se tornou um alvo legítimo apenas pela sua posição social. Bastava ser professor para virar alvo. Exato. Do ponto de vista da análise institucional, surge uma dificuldade que o Melgunov aponta. Nos registros daquele início de 1918, até meados de agosto ou setembro, era muito difícil para os historiadores distinguirem o que era uma ação metódica, ordenada pela cúpula da Tcheca, E o que não era? e o que eram explosões de excessos das guardas vermelhas operando sem coleira, sabe? Fazendo justiça com as próprias mãos. A estrutura policial ainda era muito descentralizada. Porém, o resultado ideológico já era tangível. O conceito de exterminar fisicamente o inimigo do povo tinha se tornado a justificativa lógica e banal de uma nova ordem. Uma ordem que dividia a humanidade entre aliados e elementos que deveriam ser erradicados da face da Terra. E no meio desse caldeirão todo, a Tcheca aproveitou a legitimação do terror para se expandir astronomicamente. O Dzerzhinsky utilizou o jornal Izvestia para convocar todos os sovietes do país a organizarem suas próprias filiais locais da Tcheca. E aí a coisa fugiu de qualquer controle de tamanho. Totalmente. O inchaço burocrático que veio a seguir desafia a lógica. Em um intervalo de apenas 6 meses, os efetivos dessa organização se multiplicaram por 120. 120 vezes. Ela saltou de uma comissão investigativa ali de poucos homens para um exército de vigilância colossal. O que entra em um contraste chocante com o caos interno da época. O material revela notas que o Dzerzhinsky enviava para o Lenin naqueles primeiros meses, mostrando o quão precário tudo era no fundo. A polícia secreta, que estava se tornando a espinha dorsal do poder, mal conseguia se sustentar. Faltava tudo. Dzerzhinsky reclamava que seus agentes trabalhavam sem descanso, mas o governo não fornecia recursos. Ele dizia abertamente que eles não tinham pão, não tinham açúcar, não tinham manteiga. Estavam passando fome. A frustração era tamanha que ele chegou a ameaçar o Lenin de que, se não fossem abastecidos, mandariam os agentes confiscarem a comida diretamente dos bairros burgueses à base da força bruta, bater nas portas e pegar. E quando você pega uma força armada imensa, esfomeada, sem limites legais, o choque com as instituições legais remanescentes era apenas uma questão de tempo, né? A Tcheca mostrou a que veio quando decidiu prender funcionários públicos em greve lá em Petrogrado, além de deputados que tinham sido eleitos para constituinte. Isso provocou um terremoto. Provocou uma explosão de raiva no Steinberg, que era ninguém menos que o comissário do povo para a justiça, o equivalente ao ministro da Justiça daquele governo. E o confronto entre o Steinberg e o Dzerzhinsky era basicamente o confronto entre duas visões de mundo totalmente diferentes. O Steinberg ainda defendia a ideia de que a revolução tinha que operar dentro de alguma legalidade, sabe? Que suspeitos deviam ser processados e subordinados a cortes de justiça formais. Ter um julgamento. O básico do direito. Já o Dzerzhinsky considerava o conceito de limites legais uma futilidade irritante da velha escola.
Para ele, a lei era um obstáculo para o expurgo que ele queria fazer. E esse conflito rendeu um diálogo direto entre o Steinberg e o Lenin, que, ao lermos nas fontes documentais, parece até uma cena roteirizada para um filme sobre a queda da democracia. É quase inacreditável que tenha acontecido desse jeito. O Steinberg está absolutamente frustrado com a interferência da polícia nas jurisdições legais dele e decide usar o sarcasmo. Ele vira para o Lenin e pergunta para que servia manter uma fachada de comissariado da justiça. Ele solta a seguinte frase: seria melhor chamá-lo logo de Comissariado do Povo para o Extermínio Social, e o negócio será entendido por todos. Ele jogou pesado na ironia. Pesadíssimo. Ele esperava que a ironia pesada fizesse o Lenin recuar, sentir vergonha, mas a resposta é estarrecedora. O Lenin concorda com entusiasmo e diz o seguinte: excelente ideia. É exatamente por esse ângulo que eu vejo a coisa. Infelizmente, não podemos chamá-la assim. Essa breve troca de palavras consagra o aval do líder máximo do governo ao papel central da Tcheca. Ele não esconde de jeito nenhum que a eliminação e não julgamento era a meta real. O Lenin acabou arbitrando esse conflito de jurisdição a favor da polícia política. Ele determinou de forma muito clara que a Tcheca não precisava dar satisfação a juízes, apenas ao governo central, garantindo a total impunidade institucional deles. Com o conceito de justiça legal destruído, o fim da experiência de democracia parlamentar foi rápido. Chegamos então à fatídica data de 6 de janeiro de 1918. Um dia marcante. A Assembleia Constituinte, que era uma exigência antiga da Revolução para criar um governo plural, finalmente se reúne. Mas como os bolcheviques conquistaram apenas 175 das 700 cadeiras disponíveis, eles perceberam que seriam minoria no futuro país. A matemática não fechava para eles. A solução: eles deixaram a Assembleia funcionar por exatamente um dia. Um único dia. E, em seguida, enviaram as tropas para dissolvê-la na ponta dos fuzis. Um dia de democracia formal. Do ponto de vista histórico, a reação popular a essa dissolução brutal é quase mais reveladora do que o ato em si. Como assim? Pensa bem, uma mudança de regime dessa magnitude, fechar o Congresso, poderia ter provocado uma insurreição imediata e maciça nas capitais urbanas. Mas não foi isso que os documentos registram. O que se viu foi uma imensa apatia nacional. Ocorreu uma manifestação bem pontual em Petrogrado, que foi recebida a balas pelas tropas, deixando cerca de 20 mortos. E depois? Mas, de forma geral, o país simplesmente aceitou o fim dessa breve experiência democrática, sem grandes sobressaltos, porque as urgências das ruas eram muito mais vitais e dramáticas. As pessoas estavam com outras prioridades. Exato. O povo não estava pensando no parlamento. Estava pensando no pão. O desespero da sobrevivência diária dominava tudo. A ameaça existencial que tirava o sono do Lenin não era o debate democrático, mas sim a paralisação completa da economia urbana e a fome avassaladora nas cidades. O abastecimento era o grande calcanhar de Aquiles. As fábricas fechavam aos montes e demitiam dezenas de milhares de operários. Nas metrópoles, a ração diária de pão afundou para assustadoras 100 gramas diárias por pessoa. 100 gramas. Isso é praticamente nada, um pedacinho de pão. E diante do pânico do abastecimento, o Lenin precisava de culpados rápidos, elegendo os especuladores rurais como o bode expiatório central. E é essa espiral de desespero econômico que leva a um dos projetos de decreto mais drásticos que a gente encontra na nossa pesquisa documental de hoje, num esforço gigante para garantir que o grão fluísse do campo para a cidade. O Lenin elaborou um decreto focado em forçar os camponeses a cederem seus estoques. E eles iam pagar por isso? Não se tratava de negociação de preços de forma alguma. O texto estipulava que aqueles que não entregassem todos os seus excedentes dentro de prazos curtos deveriam ser pura e simplesmente fuzilados. Fuzilar camponeses por não abrirem mão da sua colheita no meio do colapso do país. É um nível de radicalismo punitivo que assustou até quem já estava acostumado ao terror diário. Bateu no teto do absurdo até para eles. Pesquisa mostra que aliados ideológicos da linha mais dura ficaram atônitos. O próprio Trotsky e o comissário encarregado do abastecimento, o Tsiolupa,
leram o rascunho do Lenin e frearam a ideia na hora. Tiveram que intervir. O comissário alertou que a aplicação estrita de um decreto desse significaria enviar tropas aos vilarejos para promover execuções em massa incalculáveis. Eles bateram o pé e forçaram o Lenin a abandonar a proposta da forma como ela estava escrita. O fato de esse decreto em específico ter sido barrado não diminui a gravidade da intenção por trás dele. O que esse momento expõe é a configuração mental da liderança no poder. A disposição deles, né? O Lenin estava preparado psicológica e politicamente para sancionar mortes em escala industrial como uma ferramenta administrativa primária. Ele preferia a aniquilação física de vastos setores rurais a recuar na imposição do controle econômico do Estado urbano. Chocante. Isso concretizou um abismo irreconciliável entre as cidades que precisavam de alimento a qualquer custo e o vasto mundo camponês que apenas lutava para manter o pouco que produzia fora do controle externo. Então, o que tudo isso significa? Para quem nos acompanhou pacientemente pelos labirintos dessa história, o grande peso que fica dessa nossa análise é observar de perto a anatomia da criação do terror. O passo a passo. Os arquivos nos mostram a assustadora velocidade com que instituições tão frágeis podem colapsar sob pressão, e como a violência sistemática pode se tornar o idioma oficial de um Estado em meses. Vimos detalhadamente como períodos de falência econômica, fome endêmica e promessas magnéticas de vingança de classe servem de cortina de fumaça perfeita para que líderes construam burocracias repressivas implacáveis. É o cenário perfeito. O que em 1917 começou como um apelo difuso de emancipação popular transformou-se muito rapidamente numa força centralizada, armada, operando acima de qualquer lei e confiscando liberdades básicas e vidas com eficiência arrepiante. Isso levanta uma questão importante. Talvez o dilema mais cruel que essa era nos deixa para reflexão. Nós exploramos como as autoridades no comando aproveitaram e insuflaram o desejo espontâneo e antigo de vingança da população contra os nobres e os czaristas para solidificar sua posição de força. Usaram o povo. Mas na medida em que a Tcheca se espalhava pelo país, transformando-se num leviatã burocrático e controlador, como as populações operárias e os camponeses rurais assimilaram essa grande virada? Aqueles que inicialmente comemoraram a destruição das velhas elites, como devem ter reagido ao perceberem tarde demais que aquela exata máquina que eles aplaudiram estava agora sendo voltada contra suas próprias portas? Uma baita reflexão. Como foi, para o cidadão comum, o dia em que o Estado passou a usar seus esquadrões da morte, não para caçar aristocratas, mas para expropriar suas próprias sacas de grãos, silenciar suas greves e dominar completamente os mais íntimos detalhes de suas existências diárias. Contínuo quando estudamos a dinâmica de poder e as crises sociais ao longo dos séculos. Agradecemos imensamente a companhia do pessoal que está ouvindo em mais esta longa investigação de hoje. Continuem questionando os fatos, buscando o contexto histórico e até a nossa próxima análise minuciosa no The Deep Dive.